uma coisa no TDAH que a dopamina, ela é que coordena, né, o combustível desse filtro. O cérebro do TDAH nasceu fabricando menos dopamina. E ele vai passar a vida inteira buscando a dopamina, no hiperfoco, né? Porque essa novidade, essa coisa que ele tem tesão, libera dopamina. Se a gente rapidamente não descobre essas áreas de produção de dopamina que dá tesão, aí vem uma coisa grave, porque ele pode descobrir isso na adolescência no uso de droga. O que é droga? É tudo que entra no organismo, chega no cérebro e faz o cérebro liberar dopamina. Por isso que droga dá prazer. O dia que você falar assim, capim-limão, eu tomo e me dá um barato, é droga. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você tem drogas em substâncias, você tem drogas em comportamentos, tem comportamentos que fazem você, por exemplo, vício de pornografia é um comportamento, mas que libera dopamina. Também libera dopamina. Vício em alguém, a paixão é um momento de vício no outro, também libera dopamina. Por isso que na paixão você tem um tesão inesgotável. Né? Agora... Chocolate nem tanto. Chocolate, as comidas mais calóricas que misturam gordura com amido, são mais de dar essa liberação. Entendi. Entendeu? E mais também de fazer um pico alto de glicemia, de glicose, que aí dá um certo barato, mas também baixa muito rápido. Por isso que o açúcar dá dependência. Não tenha dúvida. Então, isso é dopamina. Na hora que você vai para a adolescência e o pessoal começa a usar droga, o que o moleque vê? Que tem uma droga lá, que geralmente é uma droga estimulante. Por que estimulante? Porque estimula a produção de dopamina. De liberação de dopamina. Estimula o lobo frontal. Então, ele usa aquela droga, por exemplo, um energético, um estimulante, um MD, uma cocaína, um crack, para todo mundo dar aquele... O hiperativo, ele olha o mundo e fala, caramba, é assim? Tá tudo fazendo sentido. É como se alinhasse. Nossa. E aí ele começa, eu vou ficar nesse troço aqui. Então, mas se não tivesse informação, né? Se não tivesse informação. Porque assim, aí meus pacientes falaram assim, mas eu fiquei bem. Eu falei, sim, mas o problema é que isso vai esgotar. Porque a droga não produz dopamina. Ela vai lá, é como se fosse uma laranja. Ela vai lá, espreme, e você tem aquele caldinho na hora. Você pega só o caldo da dopamina. Chega um ponto que não vai ter mais. Espreme. Espreme não sai, isso você só vai ficar com ruim. Entendeu? Você vai ficar com a ressaca. Aí quando você explica isso... O cara fala, eu entendi. Então vamos arrumar uma outra maneira de mexer na minha dopamina. Mas se essa informação não é dada cedo, ele vai. Vai. E se afunda, né? Ele afunda. Caramba. Você que é um cara assim, Lene, tem alguma dúvida antes da gente mudar de assunto? O Lene era hiperativo só mental ou físico também? A sensação que me dá é que você é mais mental. Eu tenho um pouco disso. O que me alinha um pouco é a música. Quando eu tô tocando, aí eu consigo... Mas ele não é físico não, é só mental. Você é daquele que... o que é basicamente só mental, a hiperatividade mental é muito maior. É? Então ele deve ter momentos de exaustão. O Lenin deve ter momentos... Porque, por exemplo, o TDAH ele não deprime como depressão assim... Ai, mundo cruel, papapá. Não, ele deprime de exaustão. De ansiedade, não é? Não, de exaustão. É como se esse cérebro cansasse. Imagina aquela tempestade. Aí chega uma hora que você deve ter cansaço até de falar. É verdade. Eu, quando estou muito cansada... Exatamente. Eu, quando estou muito cansada... A minha mãe me conhece, ela me liga. Minha mãe está com 85 anos. Minha mãe é totalmente hiperativa. Então, a gente... Bate legal. Nasci no mesmo dia que ela, 31 de março. E parto normal. Nossa! Né? Mesmo dia que a sua mãe... Mesmo dia, literal. E ela me liga, oi, filhinha, não sei o que. Quando eu tô bem, eu falo, oi, mãezinha, É sempre assim. Quando eu falo, oi, mãe. Aí ela, você tá bem? Aham. Minha filha vai dormir. Não tá vai dormir. Ela sabe que não tá afim. Você tá exausta. Você tá trabalhando muito. Eu falei, tô, mãezinha, dorme. Amanhã a gente se fala. Ela sabe exatamente o time. Mas não é que eu não esteja. Chega uma hora que é como se fosse uma Land Rover, por exemplo.
tração nas 4 rodas, no meio da lama, mas eu acelero e não sai. E a roda tá girando em falso. Exatamente. Nossa. É exaustão. E muitos confundem isso como se fosse depressão. E Mas não é. Um TDAH, ele tem um prazer de viver, Como ele tem uma É inquietação. isso que eu falo, como você, para a pessoa saber em casa qual é a diferença entre TDAH e depressão, para você saber O TDAH ele pode até ter sintomas depressivos, mas é de exaustão. Porque o TDAH ele tem uma natureza de inquietude, de curiosidade, tudo fascina, as cores. A gente gosta dessa coisa assim, multiverso de informações. Caótica. Isso acalma, gente. Né? Velocidade, por exemplo. Eu me lembro que quando eu era bebê, meu pai falava assim, você não... Estava muito agitado, dava uma voltinha de carro, na metade do caminho você já estava dormindo. Olha só. Porque tudo que é veloz, tudo que assemelha a velocidade do cérebro, acalma o cérebro. Por que você riu? Tem a ver também? Não, porque eu também, o meu pai era assim também. Pegava, botava dentro do carro, pequenininho, eu sempre fui muito... Inquieto. Aí botava dentro do carro, cara... Teu filho dorme quando vocês estão... Dorme, pô, tranquilaço. Entrou no carro, puf.